Amém. Amados, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Amém? Lucas 19. O tema da mensagem é arrependimento, salvação e multiplicação, o chamado triplo. Lucas 19, 11. 11 ao 27. Então, nós vamos ler juntos. Eu vou estar lendo aqui na linguagem de hoje, tá certo? Se a sua linguagem for diferente, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos ler. Jesus contou uma parábola para os que ouviam o que tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei no lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. E ele respondeu: você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e dei ao que tem 10. E eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei deles, e os matem na minha frente. Você pode sentar, amados. Então, é Jesus contando essa parábola, né? E algumas versões falam mina, rei, né? Esse homem era o rei que foi para um outro local. E esse rei nós sabemos que é o rei Jesus. Amém? Jesus estava falando sobre ele nessa parábola, que ele iria e ele foi coroado rei, e ele venceu a morte, está no céu, e ele nos incumbiu de algumas coisas que precisamos fazer. Amados, antes de Jesus contar a parábola, ele estava na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele era cobrador de impostos, né? E ele cobrava além do que ele tinha que cobrar. E os judeus não gostavam dele, né? E trabalhava para os romanos. Só que Zaqueu, Jesus chamou Zaqueu e ele ouviu a voz de Jesus. E ele disse: Zaqueu, eu vou ficar na tua casa. E Zaqueu prontamente desceu da árvore, porque ele era baixinho, e Jesus ficou na casa de Zaqueu. E Jesus, ele disse, no versículo 9 de Lucas 19, ele diz: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido.
Jesus, ele veio salvar aquele que está perdido. Então, por isso, ele contou essa parábola. Por quê? Porque a palavra de Jesus alcançou o coração de Zaqueu e houve salvação naquela família. Então, ele contou a parábola de um rei que antes de partir, ele chamou os seus servos, né? E ele chamou os servos e disse: olha, eu vou entregar para vocês um dinheiro, que é a mina, é um dinheiro. E esse dinheiro, amados, representava mais ou menos 3 salários mínimos de um trabalhador comum, né? Era um bom dinheiro, para que eles pudessem multiplicar esse dinheiro, porque o rei ele ia para um outro país. Então nós já sabemos que esse rei é Jesus. Jesus está no céu. Mas antes dele partir, ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que tenho mandado. Então essa foi a última ordem que Jesus nos deu quando ele subiu, ele foi para o céu. Então Jesus, ele nos chama ao arrependimento. Amém. Assim como Zaqueu se arrependeu, nós também. Muitos dos que estão aqui já se arrependeram e reconheceram que Jesus era o Salvador e que só Ele pode dar a salvação. Amém? Nós fomos salvos. Nós recebemos a salvação por meio de Jesus, mas nós precisamos multiplicar aquilo que Ele nos deu, de mais precioso que nós temos. É interessante, amados, que essa parábola, ela é parecida com a parábola dos talentos, que você pode olhar depois em Mateus 25. Só que tem uma diferença. O valor que ele deu a cada servo é igual. Não é diferente. Na parábola dos talentos, se você for ler Mateus 25, é diferente. E nós podemos concluir e até acreditar, amados, que isso aqui, que esse valor, esse tesouro, né, essa moeda, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que o Senhor deu a você e a mim, para que nós pudéssemos ir a todos os cantos da terra, aonde nós formos, e pregar a palavra que transforma vidas. Porque a palavra de Deus, ela é um tesouro. Não existe nada mais precioso do que a palavra do nosso Deus. Eu gostaria de ler 2 Timóteo 3,16 com vocês. Gostaria que colocassem aqui. 2 Timóteo 3,16. Porque toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, aqui, né? E útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Se nós olharmos para esse versículo, nós podemos todas as coisas. Porque aqui está o segredo da vida. A palavra, amados. A palavra. Ela foi inspirada por Deus. Tudo que está escrito na Bíblia, Deus inspirou. Não foi ideia de homens, de Deus. De Deus. Tentaram de todas as formas destruir a palavra e não conseguiram. Tentando queimar, tentando destruir os pergaminhos, não conseguiram. Porque a vontade de Deus está lá. E quanto nós estamos lendo dessa palavra nas nossas vidas diariamente. Vejam lá, ela é útil para quê? Para ensinar a verdade. Ninguém vai seguir uma mentira que estão ensinando por aí, porque a palavra é a verdade. Mas como eu vou descobrir a verdade se eu não leio a palavra? Eu vou ser enganado. E outra coisa, a palavra, ela é útil para condenar o erro. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou andando?
De que forma? Quando eu leio a palavra, é como diz a Bíblia, ela é viva. Ela começa a mover aqui dentro quando você lê a palavra. E você chora, porque Deus está falando com você, amados, porque é a palavra de Deus. Não é outra pessoa que está falando, não é um livro que você pega a qualquer e lê. É Deus falando com você, porque ela foi inspirada por Ele. Um Deus santo, esse Deus santo que nós cantamos e que nós servimos. Você não está só. Você tem o Espírito Santo de Deus e Deus deixou a palavra para te orientar, para me orientar. Por que eu estou seguindo doutrinas de homens? Por que eu estou seguindo filosofias que não me levam a nada? Amados, a palavra de Deus, ela corrige as nossas faltas, ela ensina a maneira certa de viver. A palavra de Deus me ajuda a amar você, me ajuda a conviver com você, ajuda você a me amar, mesmo com todos os meus erros. Ela corrige as nossas faltas. Então, se eu não leio a palavra, eu estou vazio de Deus. Eu estou vazio de Deus. Eu preciso orar e eu preciso ler a palavra. Porque a palavra é que vai transformar as nossas vidas. Amém, igreja? Então, a palavra é o tesouro precioso que o rei partiu, foi para o céu. Nosso Jesus está no céu, mas ele deixou a palavra para nós irmos e anunciarmos a palavra a todas as pessoas. A palavra é dada igualmente, como eu falei, né? E ela é dada para que nós possamos multiplicar a palavra em outras vidas. Amém? E essas vidas, elas vão ser salvas, elas vão ser libertas, elas vão ser justificadas, elas vão ser santificadas por meio da palavra de Deus. Amados, em Atos, no início do livro de Atos, no capítulo 1, versículo 15, os discípulos de Jesus, eles estavam todos reunidos. Eram mais ou menos 120 discípulos. No dia de Pentecostes, nessa época, Jesus já tinha partido para o céu. No dia de Pentecostes, eles estavam reunidos ali. O apóstolo Pedro se levantou, proclamou o evangelho de salvação e 3.000, mais ou menos, até mais pessoas foram salvas. No dia de Pentecostes. Só tinha 120 quando Jesus partiu. No dia de Pentecostes, mais de 3.000 foram salvos. A palavra foi multiplicada. Tá? Logo depois, 5.000. Atos 4:4. A palavra foi se multiplicando. Depois de um tempo, os discípulos foram acusados pelos líderes judeus de encherem Jerusalém com a mensagem do Evangelho, que está em Atos 5:28. E essa palavra, ela chegou até você e chegou até mim, a mim. Amém? Para que nós tivéssemos vida em Cristo Jesus. Quanto nós temos falado da palavra de Deus às outras pessoas? Quanto nós temos ensinado? O que nós temos feito com essa moeda tão preciosa que nós recebemos do Senhor? Amados, quando eu meditei, eu estou lendo o livro de Lucas, e Deus, ele falou muito comigo nesse versículo, nesse capítulo de Lucas. Muito comigo. Ele trouxe no meu coração um arrependimento, porque eu não tenho feito o que eu deveria fazer. E antes de Deus falar com você, ele falou comigo. Amado, Jesus está às portas. Todos nós sabemos. O amor de muitos esfriou. Hoje em dia a gente tem que implorar para que as pessoas façam alguma obra na igreja. Porque a gente está tão ocupado com as nossas coisas, com os nossos problemas, com a nossa depressão.
Amados, eu não estou dizendo que tudo isso acontece na nossa vida. Doenças, problemas, situações difíceis, depressão. A depressão é bíblica. Elias teve. Só que hoje as pessoas estão falando tanto sobre depressão que todo mundo está deprimido. E usam isso como desculpa para não pregar a palavra. Desculpe a minha sinceridade, mas é o que está acontecendo. Amado, Jesus está voltando. O que é que eu estou fazendo como igreja? O que é que eu estou fazendo? Temos multiplicado vidas. No evangelismo e discipulado, multiplicamos nossa moeda. Quando eu evangelizo alguém, eu estou multiplicando a moeda que Jesus me deu. E quando no discipulado eu cuido daquela vida, porque, amados, não é só evangelizar. Evangelizar é a primeira coisa que nós temos que fazer, mas eu preciso cuidar das pessoas. Porque um bebê na fé, como é que eu vou pegar? Quando você teve o seu bebê, você deixou ele lá, ó, já tive, está aí, já fabriquei, né? Agora eu vou deixar ele aí no berço, ele que deu o jeito dele. De jeito nenhum. Você não cuidou do seu filho com amor, com proteção, você alimentou ele. Você não largou o seu filho. Não é? Então, assim, amados, é na vida espiritual. Prestem atenção. A vida física é igual à vida espiritual. Não tem diferença. Na maioria dos aspectos é igual. Um bebê, uma pessoa que entrega a vida para Jesus, ela precisa de cuidados, de alguém que ame a ela, que ensine a palavra, para que ela possa crescer e ela possa multiplicar outras vidas. Discipulado não é para julgar ninguém, não. Você não está discipulando para julgar a pessoa. Ah, mas a irmã ainda continua naqueles mesmos erros. Irmã, ore por ela. Eu cometo erros, eu sirvo a Jesus há 36 anos, mais ou menos. E eu erro todos os dias. Agora você imagina um bebê na fé? Como a gente não vai ter paciência? Quando seu filho era pequeno, ele fazia tudo certo? Claro que não. Você tinha que chamar a atenção. Ainda tem alguns que até hoje, né? Estão aí com 20 anos, 17 anos. E você tem que chamar a atenção, porque ele é seu filho. Amados, nós precisamos cuidar das pessoas, cuidar de vidas. Isso é o reino de Deus. Eu cresço, eu conheço a palavra e eu cuido das pessoas. Eu amadureço, eu me torno um cristão maduro para poder cuidar das pessoas. E assim eu vou multiplicando. A moeda que Jesus me deu, a palavra que ele deu a mim e a você, quando você recebeu Jesus como seu Salvador. Amém, igreja? Como anda o nosso testemunho pessoal? Dentro da sua casa, na sua casa, como é que está o seu testemunho? Você já ganhou todos da sua família para Jesus? Alguns são duros, né? Tem a dura cerviz, não se inclina de jeito nenhum. Ore por eles. Não desista. Se você já orou, já fez de tudo, vá atrás de outras pessoas e continue orando por ele. Amados, o testemunho numa família é muito importante. Quem você é dentro da sua casa? O que os seus filhos falam de você? Como pai, como mãe? O que seu pai fala de você, filho? O que a sua mãe fala de você, filho? Você é um exemplo para os seus pais? Você é um filho obediente, que ama os seus pais, que gosta de ajudar, que respeita os seus pais? Olha, hoje eu vou contar Aconteceu uma coisa lá em casa, vou contar para vocês rapidinho. A Hannah vai ficar com vergonha, mas passa. Ela disse hoje assim, eu ia tomar um refrigerante de latinha. O Arão disse, deixa que eu abra a lata para ti, porque ele é um pouco ruim de abrir.
Aí ela olhou para o pai dela e disse assim: pai, eu quero um dia me casar com um homem assim, igual o senhor. Aí ele falou: mas por quê? Não, porque o senhor é cavalheiro. O senhor não precisava abrir a lata do refrigerante da mamãe, mas o senhor abriu. Tá vendo que presente eu ganhei? Né? Então, amados, como a sua filha vê você? Como um cavalheiro? Ela gostaria de casar com um homem igual a você? Isso é testemunho. Isso é testemunho de vida. Você recebeu uma palavra, um tesouro. O que você está fazendo dentro da sua casa com esse tesouro? Você está ensinando para os seus filhos? E você, mãe? Mãe, você ensina para os seus filhos a palavra de Deus a eles? Eles amam Jesus? Porque ele vê em você que você também ama? Pense nisso. Como estão os seus vizinhos? Como eles olham para a sua casa? O que eles ouvem na sua casa? E os seus parentes? E os seus amigos? Eles respeitam você? Eles veem você como um testemunho de vida? Como um homem, como uma mulher, como uma jovem que realmente ama a Jesus? Pense nisso, amados. Pense nisso. No versículo 14, Jesus diz algo assim: acontece que o povo do seu país o odiava. E por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. Jesus está falando dos judeus. Os judeus, que era povo descendente de Jesus, da mesma descendência de Jesus, judeu como Jesus era judeu, eles odiaram Jesus. E eles rejeitaram Jesus como rei. Mas isso não impediu. Jesus se tornou rei, sim. Amados, em nossa caminhada com Cristo, alguns irão rejeitar Jesus. E eu sei que você já teve essa experiência, até dentro da sua casa. Até dentro da sua casa você já teve essa experiência de parentes seus que criticam você porque você serve Jesus. Mas não ligue para isso. Ame Jesus e multiplique a palavra que ele deu, porque assim como aquela pessoa conheceu Jesus e rejeitou, você conheceu e você aceitou a palavra de Jesus. Os dois receberam a mesma palavra, só que um rejeitou e o outro aceitou. E esse que aceitou, ele tem que multiplicar, amém? Tem que fazer novos discípulos de Jesus. Os judeus rejeitaram Jesus. João 19:15 diz: não temos rei, eles disseram, não temos rei senão César. Em outras palavras, os judeus disseram: não queremos que este homem seja nosso rei. Os homens rejeitam a Jesus. Hoje em dia é o que está acontecendo. Há muitos anos isso acontece, desde a época de Jesus. Rejeitam Jesus e criam reis e rainhas e desprezam o Filho perfeito de Deus. Criam reis para eles mesmos. Não querem Jesus porque acham que as palavras de Jesus são muito duras. Sabe por quê? Não querem abandonar uma vida de pecado, mas querem viver nela. Infelizmente, isso é verdade. Amados, em Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O único que salva é Jesus. E você sabe disso. E é por isso que a gente tem que anunciar o Evangelho. Eu não tenho que perder tempo com vãs filosofias. Como disse lá, como está escrito na palavra, em Timóteo ou Tito,
Chega de discussão, não fiquem em discussões tolas. Pregue a palavra. Não fique discutindo o time de futebol, o político fulano de tal. Isso não vale a pena. Você tem as suas opiniões, mas o mais importante é falar de Jesus. Porque quem vai salvar é Jesus. Ninguém mais vai fazer. Não existe outro rei senão Jesus. Não existe um governador igual a Jesus. Não existe um presidente igual a Jesus. Jesus, ele é a solução para tudo nas nossas vidas. E na vida daquele teu amigo que você sabe que precisa de Jesus. Amém? O versículo 15 diz: o homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro para saber quanto haviam conseguido. O rei Jesus voltará. Irmãos, segundo Warren, que é um teólogo, nós vivemos entre os versículos 14 e 15. Nós vivemos entre a rejeição e a volta de Jesus. É esse tempo que nós estamos vivendo. Muitos não querem Jesus, mas tem muitos que querem. E nós precisamos pregar a palavra. Como diz, em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Anuncie a palavra. Aonde você for. Não perca tempo com bobagens, com coisinhas, com picuinhas que Satanás quer colocar dentro da igreja, com fofocas. Se você tem algum problema com seu irmão, chegue com ele e fale para ele. Não fique falando para outra pessoa. Porque, sabe, o inimigo ele está querendo destruir a igreja. E a gente não pode perder tempo com coisas vãs, como diz a palavra. Precisamos é nos focar em Deus, naquilo que eu preciso fazer. Buscar soluções para os meus problemas, amados. Aqui na igreja você tem pastores, você tem discipuladores, você tem a palavra para te ajudar, para te fortalecer. Ninguém quer te julgar, porque problemas você tem, eu também tenho. Você pensa que todo dia eu estou bem? Não, não estou bem. Hoje a irmã lá em cima me deu até suco de maracujá. Ela disse, irmão, você quer qual é o suco? Eu digo, eu quero de maracujá, porque hoje eu não quero brigar com ninguém. Claro que eu não vou brigar com vocês. Amados, todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por lutas. Você pensa que eu sou diferente? Você pensa que o pastor Arão, o pastor Henrique, nós somos diferentes de vocês? Nós somos iguais. Nós só ocupamos uma posição diferente. Que foi Deus que nos deu. Amém? Mas nós somos todos irmãos. Nós precisamos pregar a palavra onde nós formos. Amém? Então o rei voltou na parábola. E ele chegou lá com os seus servos e disse, e aí, o que é que você fez com a moeda que eu te dei? E o primeiro, ele trabalhou em tempo integral, né? Ele multiplicou a única moeda em 10. E isso fala daquele discípulo que trabalha em tempo integral para o Senhor. Que faz a obra mesmo, que não mede esforços, que sabe que a situação não está legal, mas ele está trabalhando. Todo dia ele está de joelho lá no quarto orando, Senhor me ajuda porque está difícil, Senhor me ajuda, está difícil. Mas ele foi e ganhou. Multiplicou uma moeda em 10. E o Senhor disse, bom, fiel, bom empregado, você foi um bom empregado. Por isso, eu vou te colocar, toma conta aí de 10 cidades. É interessante, né? Quando você é fiel no pouco, Deus começa a te dar trabalho, né? Você já observou isso? Sabe por quê? Porque ele te deu um pouquinho e tu foste fiel. Antigamente, tu só cantava, né, aqui na frente, mas aí tu já começou a fazer outras coisas. Tu só não canta, tu já dá aula para as crianças, né? Tu já é líder dos jovens e adolescentes. Por quê? Porque Deus viu em você a fidelidade.
E ele começou a te dar mais trabalho. Porque ele confia em você. E o que é que nós estamos fazendo com essa confiança que Deus tem nos dado? Vamos permanecer fiéis, irmãos. Vamos permanecer fiéis. O segundo multiplicou também, foi fiel, mas ele poderia ter feito mais. Poderia ter multiplicado mais. Mas aconteceram situações na vida dele, como nas nossas vidas também, que às vezes elas nos paralisam. Elas nos impedem de fazer a obra de Deus. E vão se passando anos e anos e continua do mesmo jeito. A gente não toma uma atitude de mudar. A gente fica do mesmo jeito. Aí Jesus vai voltar. Aí você vai dizer para ele, não, Jesus, eu não pude multiplicar mais, porque foram muitos problemas que eu passei nessa terra aqui. Eita dificuldade. É isso que nós vamos dizer para Jesus. Né? Porque um dia a gente vai se encontrar com ele, face a face. E a gente vai precisar prestar contas com ele. De tudo aquilo que ele nos deu para nós fazermos e nós não estamos fazendo. Ambos foram fiéis, esperaram e confiaram na volta do rei. Alguns até acham que Jesus não vai voltar. Porque já falam isso há tantos anos, há mais de 2000 anos que Jesus vai voltar. Alguns estão achando por aí que Jesus nem vai voltar. Talvez esse aqui que não ganhou nada, né, escondeu a moeda e começou a dar um monte de desculpa porque ele escondeu, ele achava que Jesus não ia voltar. Que o rei não ia voltar. Mas o rei voltou. E o que foi que ele disse para ele? No versículo 20. O outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei no lenço e a escondi. Alguns estão ficando com a palavra só para eles. Estão inchados da palavra. Conhecem tudo, de Gênesis a Apocalipse, mas não colocam em prática e nem falam para outros, para as outras pessoas. Guardam para si mesmo. Isso é pegar a moeda e esconder no lenço. Assim como aqueles dois tinham todo o potencial para pregar a palavra, esse aqui também tinha. Mas vejam a atitude dele. Tive medo do Senhor. Algumas pessoas servem a Jesus por medo, não por amor. Você serve a Jesus por quê? Devemos servir a Jesus, amados, porque nós temos um coração tão cheio de gratidão por tudo que ele fez. É dessa forma que nós devemos servir a Jesus, com todo o nosso amor, não por medo. Claro que nós precisamos ter temor, mas o temor não é aquele, eu vou fazer porque senão eu vou para o inferno. Claro que não. Nós aprendemos terça-feira aqui sobre temor. Temor, na reunião das mulheres, é respeito, é amor, é honrar. Se você honra Jesus, se você teme a Jesus, você honra Ele. E se você honra, você prega a palavra onde você for. Você não fica se esquivando das coisas do reino de Deus. Você faz a obra do Senhor. Amado, o medo nos impede de multiplicar aquilo que Deus nos deu. O servo, por medo, ou mesmo como desculpa, pegou a moeda e escondeu. O que tem impedido, o que tem nos impedido de testemunhar a palavra de Cristo? Pense aí. O que é que está impedindo? Se você tem testemunhado, como é que você pode fazer mais ainda para o Senhor? Às vezes nós temos medo de ser rejeitado pelas pessoas. Medo da solidão familiar. Às vezes a gente tem medo de perder parentes por causa de Jesus. Não tenha medo. A palavra de Deus diz que Ele vai te dar mãe, irmãos e
familiares, muito mais. É uma promessa que está lá na palavra. E Deus vai te dar, não tenha medo. Fale, pregue, seja exemplo, não tenha medo. Medo de perder um cargo no trabalho, medo de falhar. Temos medo de falhar porque às vezes nós somos perfeccionistas. Queremos tudo muito perfeito, muito direito. Não, eu não vou falar porque eu não sei como falar, eu não vou conseguir. E o medo nos atrapalha. O medo pode ser uma desculpa que nós estamos usando, mas também pode ser algo real, que precisa ser superado, amados. O medo, ele é uma arma de Satanás. Ele é que coloca medo. Eu gostaria de ler 1 João 4,18, que fala sobre o medo. Que o verdadeiro amor, Jesus, lança fora todo medo. Olha aqui. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Amados, se eu estou com medo, eu preciso orar a Jesus. Eu preciso ir até Jesus, orar e pedir: Senhor, me ajuda a testemunhar, tira esse medo do meu coração. Tira algo que está impedindo de eu falar para aquela pessoa. Então, o medo, ele precisa sair daquele que já tem o amor de Deus dentro dele, amados. O medo, ele é uma arma do inimigo para nos afastar do propósito de Deus. Nós precisamos investir em estudar a palavra, em oração, em buscar a Deus, amados. É isso que nós temos que fazer. E esse medo vai sair da nossa alma, do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O último servo servia por obrigação. Não tinha um relacionamento bom com seu senhor, não o amava, não respeitava, nem respeitava, tinha ideias erradas sobre o rei. O que você pensa sobre Jesus? O que você pensa sobre Deus? Esse servo da parábola, ele pensava coisas erradas sobre o rei. Ele achava que o rei era mau. Ele tinha pensamentos errados. E o que nós estamos pensando sobre Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Pense nisso. Como está o nosso relacionamento com o Pai? O serviço a Cristo tem se tornado um peso ou uma honra? Você se sente honrado? Eu me sinto honrado em trabalhar para o Senhor? Ou isso é um peso na minha vida? Ai, de novo, eu vou ter que ir para a igreja pregar. Ai, de novo, eu vou ter que ensinar as crianças. Ai, de novo, de novo. De novo eu vou ter que ir para a igreja. De novo eu vou ter que ir ao grupo familiar. Eu só tenho que sair da minha casa e ir para o grupo familiar. Mas mesmo assim eu não quero. Amados, servir a Jesus tem que ser uma honra. Porque ele morreu por mim e por você numa cruz terrível. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, diz a palavra. 24 e 26. A recompensa àquele que trabalha com fidelidade no reino é mais trabalho. Mas a presença do Senhor está ali constante, conosco, nos sustentando, nos fortalecendo, nos curando, nos renovando, nos abençoando, nos dando entendimento. Todo aquele que se envolve na obra de Deus, ele vence o maligno. Sabe por que muitos estão caindo na vontade do maligno? Porque não estão fazendo a obra do Senhor. E quando eu falo de obra do Senhor, eu não falo só em serviço na igreja. Eu falo também de uma vida com o Senhor em casa. Como eu falei, testemunho de vida, oração, ler a palavra, ter uma vida com Deus. Porque antes de você fazer a obra na igreja, você tem que ter um relacionamento com o Pai. Primeiro,
com o Pai, depois na igreja. Se você não tem um bom relacionamento com o Pai, você não se relaciona bem com os irmãos. Você precisa ter um relacionamento com o Pai. Aí você vai fazer a obra de Deus, que é uma maravilha. Amém? Muitos rejeitam o trabalho no reino de Deus porque estamos muito envolvidos com o trabalho daqui da terra. Talvez aquele homem da parábola estava assim. Ele estava muito ocupado. Então ele disse, não, para eu não perder a moeda, eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder a moeda, né? E vou continuar a minha vida mesmo. E alguns estão fazendo isso. Eu tenho a palavra no meu coração, mas eu não falo para ninguém. Eu guardo para mim, né? E está tudo bem. E eu vou levando a vida. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para isso. Jesus nos chamou para arrependimento, para salvação e para multiplicação. Jesus nos chamou para que nós fôssemos e fizéssemos vidas, ganhássemos almas para Ele, fôssemos pescadores de homens. Foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus não chamou você e eu para sentar na cadeira e vir todo domingo ficar sentado na cadeira e ir para casa e vir no próximo domingo sentar na cadeira e ir para casa e vir no próximo domingo sentar na cadeira e ir para casa. Jesus não nos chamou para isso. Não nos chamou. Jesus nos chamou para ganharmos vidas. Foi para isso que Ele nos chamou. Então é isso que nós temos que fazer como igreja. Amados, leve o Evangelho às pessoas. O Evangelho que dá vida. O apóstolo Paulo disse em Romanos 1, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Diga para você, ai de mim se não pregar o Evangelho. Amados, vamos fazer diferente essa semana. Vamos chegar na nossa casa diferente, com um propósito. Orar, para que Deus nos mostre para quem eu tenho que falar de Jesus. O que eu tenho que fazer na igreja essa semana? No reino de Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar dentro da minha casa, como testemunho de vida para os meus filhos? Aquele que não está fazendo devocional em casa, volte a fazer com a sua família. Testemunho. Aquele que não está meditando todo dia na palavra, comece a meditar todo dia na palavra. Faça isso e você vai ver a sua vida ficar diferente para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Que tipo de servo nós somos? Outros não querem ser servos de Cristo e o rejeitam totalmente. Perdem o privilégio de receber a vida abundante que só Jesus pode nos dar. Alguns irmãos, algumas pessoas rejeitam Jesus. Tanto que no versículo 27, no final, o rei diz assim, chamem aqueles que me rejeitaram. Assim vai ser com Jesus. Amados, nós temos várias possibilidades na nossa vida de ganhar muitas pessoas para Cristo, de diversas formas. Às vezes a gente não precisa nem dizer nada. O seu comportamento, as suas atitudes, elas falam mais alto do que muitas palavras. Então seja a luz aonde você for. Quero que você fique em pé. Nós vamos ler João 14, 2 e 3. João 14. João 14, 2 e 3. E diz assim, vamos ler juntos, vamos ler. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for
e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu for, vocês estejam comigo. Amém? Jesus, nosso Rei, ele foi para o céu. E ele foi para o céu, amados, para preparar lugar para nós. Mas ele vai voltar. Ele está preparando lugar para nós. E ele vem buscar a sua noiva, vem buscar a sua igreja. Queremos ir com ele? Queremos estar com ele? O que nós vamos oferecer a Jesus quando ele voltar? Quantas moedas nós vamos dar para Jesus? Feche teus olhos nesta noite. Senhor Deus e Pai,